Eu, por ter tido uma experiência Atlante, por ter sido mestre Atlante, eu já consigo me comunicar. Eu sei que pode parecer. Oi, tio. Oi, minha filha. Nossa, você está tão atlântica. Não é nem Atlântida, está tão atlântica aí hoje. De vez em quando a gente aproveita para pegar um pouquinho de sol, né? Que aqui é importante, sair de vez em quando tem um solzinho assim bom. E também eu queria me conectar mais com as águas aqui marinhas, as águas do mar aqui de Cascais, para a gente ter o nosso papo de hoje, porque eu soube que ontem você teve uma experiência com o oceano, né? Super. Aliás, uma experiência, filha, muito, muito incrível. E eu vou dizer assim, bem marcante, entendeu? Bem marcante mesmo. E você quer saber? Mas, assim, então, preciso saber porque você passou a mensagem, eu não consegui entender muito bem. E aí eu quero que você me conte como é que foi isso. Tá. A gente precisa explicar que eu faço parte do Círculo 7. O que é Círculo 7? É uma equipe que tem um representante em cada continente. Então, eu sou um representante aqui da América do Sul, existe um outro da América Central, existe um outro da América do Norte, existe um na Europa, na África, Oceania e Ásia. Então, formamos um Círculo 7. Cada um desses membros desse Círculo 7 possui habilidades especiais, características especiais extrafísicas, experimentações extrafísicas, principalmente de desdobramento consciente ou viagem astral consciente. E aí a gente se encontra, né, junto com a equipe que coordena todo esse processo, e aí a gente realiza algumas atividades extrafísicas no planeta Terra como um todo, em todas as regiões. Inclusive, essa noite, nós vamos para o Oceano Atlântico. Gil, mas espera aí, vamos lá. São 7 pessoas que estão aqui nesse plano materializadas. Elas são pessoas de carne e osso que nem você, Somos certo? 7, carne e osso é ótimo, gente, adoro. Somos 7 seres que estão em experimentação física ou o que as pessoas chamam de encarnados. Mas as nossas atividades são atividades extrafísicas. Tá, mas quando você fala que vocês se encontram no astral, né? No astral, né, chamado plano astral, ou no que a gente chama de plano mental ou plano consciencial. Vamos botar plano mental, que é um pouco, vou tentar explicar isso, é um pouco diferente do que a gente entende, do que as pessoas entendem como plano astral, né? Porque plano astral é chamado, né, também de plano emocional, mas ao mesmo tempo é onde vamos colocar numa linguagem bem didática, né? Aonde estão situadas as chamadas cidades espirituais, umbral. No plano mental, você se conecta mentalmente com outros seres, né? E aí pode ser seres encarnados ou desencarnados, tá? Ou espíritos. No caso do Círculo 7, nós somos 7 seres em experimentação física. Cada um reside em um continente. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, um outro mora no México, o outro mora nos Estados Unidos, um mora na França, um outro mora no Egito, um mora na Austrália e uma outra mora no Japão. E aí, todos nós, né, aí eu teria que falar como foi formado o Círculo 7. Aí é uma outra história que não cabe hoje contar, mas eu estou tentando resumir. E todos nós, em determinados momentos, nós nos conectamos ou a nível mental, em plano mental, ou fora do corpo, como tu entende, a nível astral, vamos dizer assim, né? Em viagem astral, em desdobramento, foi o que aconteceu essa noite, né? E aí eu posso começar a contar, filha? Ou ainda tem alguma dúvida em relação a essa questão do Círculo 7? Não, então, mas assim, aí como é que vocês se comunicam? É só mentalmente, mas, claro, não é uma linguagem, é uma linguagem de pensamento, digamos assim, né? Não existe uma linguagem comum. É o que a gente chama de telempatia, não é telepatia como é passado aí
né, como vocês entendem, telepatia é uma telepatia. Nós possuímos a mesma faixa, o mesmo nível de frequência, a mesma faixa frequencial. Nós somos um grupo que podemos dizer que somos um grupo harmônico, coeso. Então, nós possuímos a mesma faixa de conexão, de comunicação e até mesmo de experimentação. Apesar de cada um de nós possuirmos ou ativarmos potencialidades e experimentações um pouco diferenciadas, ou seja, um tem uma determinada característica, o outro tem uma outra determinada característica, eu possuo determinadas características e coletivamente a gente forma um todo, por isso que é círculo. A gente fecha um círculo que é formado por essas 7 partes, faz parte da nossa equipe. Né? Então, todos nós estamos conectados mentalmente, nós não nos encontramos fisicamente. Por quê? Porque foi nos dito que é necessário que as atividades da existência física elas não sejam interferidas um com o outro. Então, fora do corpo, nós nos encontramos, mas fisicamente não, para que exatamente cada um leve a sua existência com a sua história, o seu caminho, de certa maneira, independente. Ok, tá, entendi. Então, me conta, o que vocês andaram fazendo aí essa noite? Então, nós nos encontramos, né? Hoje à noite, houve uma convocação, e nós nos encontramos no local, acima, vamos dizer assim, porque até mesmo para achar um ponto de referência, uma localização, eu tenho que colocar dessa forma. Então, nós nos encontramos acima do Oceano Atlântico, né, em 3 locais específicos. Um banco de Gorringe, Falha Glória e aquela placa norte-americana. Né? É uma extensão que fica ali no Oceano Atlântico, né, e perto, até entre Portugal, o continente americano, e nós realizamos determinadas atividades. Como foi feita essa atividade? Nós, mesmo desdobrados, nós conseguimos, vamos dizer assim, penetrar, acessar o Oceano Atlântico nas suas profundezas. E o que a gente observou? Que está havendo o que o nosso grupo chama de revolução dos elementos. Os elementos água, terra, fogo e ar, por estarmos passando por um processo, né, de mudança e de aceleração, esses elementos eles também estão passando por uma espécie de revolução. Tanto é que eles, de certa maneira, provocam o que a gente chama de furacões, vulcões, tempestades, maremotos, ciclones, terremotos, tsunamis. Né? Então, o que a gente foi fazer exatamente esta noite? A gente foi medir, mensurar como anda exatamente esse local do Oceano Atlântico. Por que esse local, nós vamos trabalhar ali exatamente nesse local? Porque ali, né, ou próxima a essa região, existem essas questões dessas falhas ou desses elementos que se chama Banco de Gorringe, Falha Glória e a placa norte-americana. E exatamente nessa interseção, a gente observa que há uma facilidade de um deslocamento muito mais evidente, muito mais possível de acontecer do que determinadas outras regiões que não possuem essas interseções ou essas disponibilidades ou capacidades. E aí, o que acontece? Nós fomos medir, mensurar como anda essa movimentação do elemento terra e do elemento água. E aí, o que a gente observou? Por que ali? Aí que eu vou explicar agora. Porque ali naquela região, além de outra região, porque existiu a Atlântida. A Atlântida, como algumas pessoas sabem, outras não sabem, né, submergiu. E ali, no caso, a Atlântida está debaixo d'água, né? Então, o que acontece? Ali é um campo eletromagnético muito, muito forte. E aí, com essas mudanças que estão acontecendo, e aí eu vou colocar em letras garrafais, há a possibilidade desse campo, ou vulgarmente chamado Atlântida, emergir, vir à tona, dependendo, claro, de algumas outras atividades que colaborem para que essa grande massa
do antigo continente venha emergir. Então, o nosso grupo, é os responsáveis pela medição, né? Por mensurar a atividade do elemento terra e do elemento água, para podermos ter uma leitura de como anda essa movimentação. É claro que não é só a movimentação, existem outras, como eu falei anteriormente, outras atividades acontecendo que não estão somente no planeta Terra, né? Existem aqui nas proximidades ou no nosso sistema solar outras possibilidades que podem colaborar, atenuar e provocar exatamente essa configuração dessa grande massa que nós intitulamos que é o grande continente de Atlântida que foi submerso, que vem à tona. Então, isso é uma possibilidade. Então, nós fomos exatamente nesse momento, que passou agora na noite passada, nós fizemos essa medição. E o que a gente observou? A gente observou que há, sim, uma movimentação acelerada, causada exatamente por alguns fatores aqui do planeta e exoplaneta, ou seja, fora do planeta, que estão causando uma movimentação, uma aceleração com muito mais força dessa estrutura. Então, ou seja, os elementos estão entrando em movimentação, em aceleração, por alguns fatores. Né? A humanidade está fazendo as suas escolhas e, com isso, os elementos recebem a informação e atuam de acordo com o que a humanidade escolhe. Então, basicamente, o que eu posso narrar aqui para você, filha, é exatamente essa atividade, o que está acontecendo, principalmente porque, aí eu falo por mim, nós temos uma conexão Atlântica, ou seja, nós temos uma história nesse continente, né? Nós entendemos, e vê se você vai perceber, captar e assimilar o que seu tio está querendo dizer. Nós conseguimos, eu sei que pode parecer meio louco, mas a gente é louco, sim, né? Então, nós conseguimos fazer a leitura do oceano enquanto um ser. Olha que informação legal. O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico são duas grandes forças, duas grandes massas de água. O Oceano Atlântico, ele é a polaridade feminina. O Oceano Pacífico é a polaridade masculina. E observe que tivemos dois grandes blocos de continentais e submergiram, Atlântida e Mu, né, que muitos chamam de Lemúria, mas o nome é Mu. E nesse momento de transformação, o que está acontecendo? Muitas coisas estão tentando se reorganizar, tentando fazer um rearranjo na estrutura da forma com que o planeta se apresenta, na sua estrutura física. Então, há, sim, muitas possibilidades. A gente trabalha sempre com possibilidades. E é com o que está no momento. Pelo menos eu e o meu grupo, a gente trabalha com o que se apresenta no momento. É claro que a gente consegue fazer algumas leituras no que as pessoas chamam de futuro, mas mesmo assim a gente trabalha com aquilo que está se apresentando agora, porque para a gente só existe o agora, mesmo que a gente entenda que a gente lê a energia e podemos sim entender que o movimento está intentando para aquele fato, aquele evento, aquela situação. Então, exatamente com essas duas grandes forças, esses dois grandes blocos de água, eles atuam no feminino e no masculino, né? na polaridade feminina e na polaridade masculina. E pode haver uma reorganização da forma como os continentes que nós entendemos hoje, eles podem ser reconfigurados, dependendo de algumas situações que possam ocorrer, baseado, como eu sempre falo aqui, nas escolhas que a humanidade faz diariamente. Aí entramos, cada um faz a sua escolha, mas a humanidade é o coletivo. E é esse coletivo que reverbera, é esse coletivo que determina, é esse coletivo que chancela o que está acontecendo, o que aconteceu e o que pode acontecer. Deu para entender, Ken? Deu para entender, tio, mas assim, nossa, a gente pensa, né, num evento desse, na grandeza de um evento desse, e preocupa um pouco também, né? Faz a gente refletir sobre as escolhas da humanidade, sobre aquilo que a gente tem escolhido enquanto grupo, né?
Porque quando você fala em escolha, a gente tem que entender o seguinte, filha. Diariamente, nós fazemos escolhas. Nós sempre escolhemos. Não há um momento que a gente não faça uma escolha. E a escolha ela pode ser consciente e inconsciente. E aí bate na tecla que... eu até falei isso ontem. O Fábio é muito chato. O Fábio só fala em autoconhecimento. E eu vou repetir de novo, mais uma vez. Você é o chato do bem. Só há esse caminho. Não há outro caminho. Você só pode ter uma escolha consciente se você conhece a si mesmo, para ter uma escolha consciente. As escolhas inconscientes são aquelas que são feitas baseadas nas crenças limitantes, na limitação. Limitação diz o que para você? Eu estou limitado a uma caixa, a um pensamento. Tudo que está fora não existe. Crença livre significa o quê? Eu me abro para o que está fora desse núcleo, desse campo, dessa matrix, dessa religião, dessa doutrina, seja lá o que for. Então, nesse momento, nós estamos falando isso há muito tempo. Nossa, eu sempre falei isso. Quem me acompanha sabe que a gente fala isso. Que nós estamos num momento muito importante. Vou repetir, eu falei isso na live de Síndrome do Pânico. Eu falei, esse momento que nós estamos vivendo é o momento mais importante da humanidade. Muitas coisas podem ser reconfiguradas. E a gente pode, sim, escolher a forma como a gente vai passar pela experiência. Isso que é legal. Por isso que nós, Kênia, estamos aqui. Por isso que existe o Portal Expandir. O Portal Expandir está aqui para dizer o seguinte: pense fora da caixa. Saia do pensamento limitante e limitador. Pense que existe um universo de informações e que você já possui essas informações, só precisa lembrar. Então, nós aqui não estamos trazendo novidade nenhuma. Nós estamos aqui dizendo assim, ei, olha que interessante isso aqui. Aí você vai olhar, nossa, que coisa interessante. Mas você já tem essa informação. Nós estamos apenas fazendo com que você recorde uma informação que você já tem. Relembrando, né? Exatamente isso. Então, é claro que aconteceram outras situações, né, durante o processo que a gente experimentou, mas são situações que eu vou me permitir resguardar, porque aí abriria para umas explicações que ficaria muito grande o vídeo, né? Então, eu vou aos poucos, a gente vai pensando as informações de acordo com a necessidade, tá? Para que as pessoas possam entender que existe um universo de situações acontecendo e elas não conseguem nem conceber, imaginar ou sonhar que existem tantas informações acontecendo. Tio, quando vocês fazem um trabalho, por exemplo, né, como ontem, com o Oceano Atlântico, eu acredito que os elementos, né, os elementais, não guardem essa energia por exemplo, daquelas agressões que eles sofrem, eles não geram uma emoção, por assim dizer, uma emoção negativa, geram uma reação negativa àquilo que é negativo, certo? Eles estão, na verdade, refletindo. O que o seu tio fala sempre? A realidade física, e aí temos os elementos como uma realidade, né? A gente vê o ar, a água, a terra e o fogo, né? Eles apenas estão refletindo as nossas escolhas. Nada acontece porque, é maldade, é tragédia, é trágico. A leitura que a gente faz é essa. Sim. Ok, se a leitura que você prefere fazer é essa, é escolha sua. Acontece que nós podemos entender o seguinte: se aquele elemento está me respondendo daquela forma, alguma situação foi provocada por quem? Pela humanidade. Ninguém está num local onde há algum evento acontecendo, um evento físico acontecendo, que não tenha escolhido passar por essa situação. Gente, eu sei que é muito desafiador entender esse processo, mas funciona assim. Aos poucos, vocês, quem acompanha aqui o nosso canal, vai entender que isso é um processo natural. Quando eu falo natural, é que poderia ser diferente? Poderia ser muito diferente. Por quê? Porque temos todas as realidades existindo ao mesmo tempo.
A humanidade pensa uma. E, ao pensar essa realidade, ela é a realidade que reflete aquela escolha que a humanidade está fazendo. Pode acontecer, as mudanças, elas acontecem de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós escolhemos. É como se a gente tivesse... eu não sei, eu vou trazer uma imagem, não sei se vocês sabem o que é realesco, daquele papagaio que tira sorte, ele vai no papelzinho, sabe? Não sei se aí em Portugal o nome é realesco, mas não sei nem se tem realesco em Portugal, mas enfim, saberei. Isso também não sei. Saberei. Mas ele vai lá e tira. Então, nós somos o papagaio e estamos lá tirando aquela sorte. Aquele caminho, aquela linha. É a mesma coisa. Tio, mas assim, então, vamos lá. O que nós que pronto, o que nós que não fazemos parte do Círculo 7, o que a gente pode fazer para contribuir com esse tipo de trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo agora? Primeiro, está vinculado, né, a cada um de nós, no caso. No caso, eu estou falando aqui para vocês, né? Os outros estão fazendo trabalhos não iguais, mas similares, né, nos locais onde eles estão ancorados. O que vocês podem fazer é acompanhar o Fábio Barrel e o Portal Expandir, porque aqui a gente vai trazer sempre o que está, os bastidores, vamos dizer assim, né? Das situações. Claro, gente, óbvio que e aí eu peço até desculpas, que eu não vou passar todas as informações. Não é porque eu quero esconder, é porque existem informações que, como as pessoas, aqui é um grupo, é um canal que vai para o YouTube, né, as pessoas deturpam, as pessoas entendem errado, as pessoas entram num processo de loucura, de medo, e nunca vai ser por esse caminho. Sempre vai ser o caminho da explicação, mas com muito cuidado e cautela, e principalmente fazendo com que a pessoa reflita e busque exatamente o que vai mudar, o autoconhecimento. Então, quando você me pergunta como é que nós podemos ajudar, por exemplo, o Círculo 7, fazendo o processo de autoconhecimento. Porque, independente de estar conectado ao Círculo 7, o processo de autoconhecimento vai facilitar que a escolha coletiva seja uma escolha muito menos desafiadora e mais interessante. Porque situações que podem acontecer, elas podem acontecer, já falei isso há pouco, de diversas formas, de diversas maneiras. Vai depender de como a humanidade escolher. E aí é baseado em quê? No autoconhecimento. Se a humanidade tem nível de conhecimento libertador, que promove né, uma escolha livre e consciente, é claro que a escolha coletiva, se o individual é livre e consciente, se juntarmos todo esse, a gente chama de rede de pins. Eu tenho uma rede de pins, né? Que são as pessoas, que aí vou responder a pergunta do Círculo 7, mas agora eu vou falar por mim. Eu tenho uma rede de pins, que são pessoas ligadas a mim, né? Que me acompanham e que são meus alunos, que estão aí entendendo o processo, estão mergulhados no autoconhecimento libertador, na espiritualidade livre, e eles são os pins. O que são os pins? São aqueles que colaboram para que a escolha coletiva seja uma escolha coletiva menos desafiadora. Então, esse é o processo, Kênia. Deu para entender ou ficou ainda meio nublado ou confuso? Não, tio, deu para entender. Mas é que, assim, é bastante informação, né, para a gente assimilar e muita reflexão também, porque isso tem milhares de desdobramentos, né, que a gente fala que, por exemplo, desde coisas muito pequenas até chegar na espiritualidade, né, digamos assim, coisas mesmo do dia a dia, que eu vejo as pessoas falando, não, porque eu já separo o lixo, já tá bom, ou eu já como produtos orgânicos, já tá bom, né? Porque aí eu já não estou incentivando o comércio de coisas com agrotóxicos que contaminam a terra, coisas assim, né? Mas todo mundo tá muito confortável ainda, né? Somos como gatos em cima da almofada. Se você não for lá dar uma catucada, ele não sai do lugar, né? Kênia, deixa só eu te interromper, porque você tocou num ponto excelente. Excelente. Há um tempo atrás, já tem tempo até, né?
eu falei assim, para uma consciência extrafísica, que eu chamo, na verdade não é uma consciência extrafísica, é uma parte minha, olha que loucura, uma parte minha que existe no futuro. E aí eu cheguei e falei assim, mentalmente, isso é uma conexão mental. Puxa, eu quero tanto que a Terra mude. Olha só o que essa parte respondeu. A mudança começa em você, no caso eu, né, aqui que estou aqui, não é isso? E quando você faz um movimento que é um movimento ligado ao autoconhecimento e à liberdade, você provoca uma informação diferente daquela que está condicionada. Então, precisa ter o entendimento, precisa ter a ação para se tornar o saber. Vou repetir. Precisa ter o conhecimento, precisa ter a ação para fazer com que esse movimento se torne saber ou sabedoria. Então, a pergunta que ele fez, o que você está promovendo na ação física, ação na Terra, aí, na experiência física, para colaborar com essa Terra que você diz que quer que exista, ou que quer acessar. Então, os movimentos, né, eles vão ser, cada um vai escolher um tipo, cada um vai escolher uma forma. Agora, o que você falou é interessante. Por quê? As pessoas podem falar assim, eu não vou consumir agrotóxico, ou eu vou recolher o lixo, fazer a divisão do lixo. Isso é maravilhoso. Acontece que isso só talvez não seja suficiente para a transformação dela enquanto uma consciência. Então, precisa acessar um bloco de informações que catapultem essas pessoas a novas ações, a novas formas de escolher consciente. E isso, mais uma vez, só há um caminho, o autoconhecimento. Então, na verdade, cada pequena ação nossa, cada pequeno passo para dentro, né, digamos assim, cada pequeno passo de autoconhecimento conta com essa mudança necessária, né, com essa construção do mundo melhor que a gente gostaria. Porque, pensa bem, você, por exemplo, vamos dizer que eu diga assim, nossa, a praia está tão suja. Aí, você está numa praia. Aí você olha daí de onde você está e fala assim, nossa, a areia aqui está suja. Sei que aí não tem isso. Mas, nossa, aqui a areia, olha que sujeira que está essa areia. Aí o que as consciências... Se você está dizendo que a areia está suja, por que você não vai lá e faz? Aí você fala, mas eu sou sozinho. Mas o que você conseguir retirar, você já estará colaborando para que essa praia fique limpa. Acontece que eu posso fazer isso, ok. Mas internamente, Kênia, eu com as minhas questões, com as minhas crenças, com as minhas supostas limitações, eu preciso ter mais, eu preciso ter bagagem, eu preciso ter conceito, eu preciso ter material para trabalhar, sabe? Para poder não só fazer a limpeza da praia, uma ação, mas a ação interna, de me limpar. Então, eu estou limpando a praia, mas eu estou me limpando. Então, isso é sabedoria. Isso é um movimento-ação. Eu estou me movimentando, ação. Movimentando para dentro e, ao mesmo tempo, no exterior. Maravilhoso, tio. Tio, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, no oceano, você tem a sensação de estar dentro da água? Sempre, porque a gente já possui essa habilidade. Como eu falei para você, né? Por ter tido uma experiência Atlante, por ter sido mestre Atlante, eu já consigo me comunicar. Eu sei que pode parecer muita loucura, eu acho isso maravilhoso, ser um louco do bem. Eu consigo me comunicar com a água, eu consigo incorporar o elemento água e eu consigo entrar no elemento água, no campo de informação do elemento água. Então, para mim, é muito mais fácil. Claro que eu passei por treinamento, experimentações para chegar nesse ponto.
Entendeu? Então, para mim, a água é um elemento que eu atuo mais diretamente por ressonância, porque eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha frequência, né? Minha frequência, vou colocar de uma forma alegórica, a minha frequência é aquática. Ai, que delícia, deve ser muito boa essa experiência na água, assim. Eu É, gostaria muito de é bastante conseguir. interessante. E tem dias, olha que loucura, tem dias que eu saio do corpo. Quem me acompanha, quem é meu aluno, sabe, porque eu sempre falo isso lá. Eu saio do corpo e eu falo assim: estou no fundo do oceano. Eu sempre falo isso. Aqui há silêncio, liberdade e paz. Ai, que delícia. Ai, tia, adorei saber da sua história, da sua vivência de ontem. A cada dia eu acho que a gente tem caminhado mais mais focados, né, nesse autoconhecimento e, e aguardando, né, que as coisas realmente se encaminhem pelo melhor, onde essa realidade que a gente está construindo conjunta, ela seja uma realidade com um final feliz. Exatamente. E uma coisa interessante para finalizar, eu quero dizer uma coisa que eu não vou explicar. Eu vou deixar, olha, até apareceu um catioro aí atrás. Sempre parece um animal que é um campo, eu chamo de campo, eu não chamo nem mais de reino, né? É um campo de informação muito, muito maravilhoso. Então, só para finalizar, Kênia, eu vou dizer o seguinte, que quanto mais você mergulha em você, vamos pegar a representação de você como se fosse um oceano. Você precisa mergulhar nas profundezas do seu ser para descobrir o grande tesouro, já que a gente está utilizando o código do oceano como informação. Tá bom, tio. Vou ficar com essa informação e trabalhar em cima dela. Tá ótimo, filha. Um grande beijo. Beijos, tio. Do lado de cada oceano, logo a gente se vê, tá bom? E aí eu falo assim, se o universo quiser, e ele quer. Beijo, meu amor. Beijo, tio. Tchau.